Olá, turma. Na aula de hoje vamos falar sobre lipídios. Esse material ele estará disponível no material didático para vocês acessarem, né, o vídeo e os slides. Muito bem. Então, antes de falarmos sobre os lipídios em análises bromatológicas, né, primeiramente eu preciso passar algumas definições sobre a classe dos lipídios, tá? Então, os lipídios, eles constituem um grupo, né, do ponto de vista estrutural, um grupo bastante heterogêneo, tá? Mas esses apresentam, então, duas características em comum, né? Então, as moléculas que pertencem à classe dos lipídios, né, apresentam, então, duas características em comum, né? Lipídios são relativamente insolúveis em água, né? É só lembrar, então, eu coloquei aqui uma imagem, né, de óleo e água, né, formando, né, duas fases, tá? E lipídios, eles são solúveis em solventes, né, menos polares, né, ou apolares, tá? De uma maneira geral, tá? Eu coloquei alguns exemplos, tá? Como éter, clorofórmio, benzeno, dentre outros, tá? Então, apesar de estruturalmente, né, constituir uma classe bastante heterogênea, né, então podemos citar aí, né, duas características, né, que na verdade se referem à polaridade, né, das moléculas que pertencem a essa classe, tá? Em termos de solubilidade. Bom, os lipídios, eles apresentam importantes funções biológicas, tá? Tanto para nós humanos, né? Então, nós consumimos lipídios através da alimentação, nós também, né, apresentamos sistemas de síntese endógena de lipídios, tá? E os lipídios, então, eles apresentam importantes funções biológicas, né? Então, não somente para nós humanos, mas também para todos os seres vivos, tá? Então, aqui nesse slide vocês encontram algumas dessas funções, né? Então, lipídios podem atuar como reserva energética, né? Através, então, da síntese de ATP, né? Então, a partir da oxidação de ácidos graxos, gerando ATP ao final do processo, tá? Lipídios também apresentam funções estruturais, tá? Podemos citar como exemplo fosfolipídios, né? Presentes nas nossas membranas biológicas, tá? Membranas celulares. Lipídios também podem atuar como isolantes térmicos e isolantes elétricos. Isolantes elétricos podemos citar como exemplo lipídios que compõem a bainha de mielina dos neurônios, tá? Além de apresentar várias outras funções, né? Como sinalização, né? Participação em processos de sinalização, tá? Dentre outros papéis relevantes. Bom, então, falei, né, no comecinho da aula que os lipídios constituem uma classe bastante heterogênea do ponto de vista estrutural. Apesar disso, né, os lipídios eles podem ser agrupados em categorias, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui nessa tabela, tá? E a referência está aqui embaixo. Então, lipídios podem ser classificados em 8 categorias, né, de acordo com a estrutura química, né, desses lipídios. Então, existe a categoria dos ácidos graxos, então, por exemplo, o ácido araquidônico. A categoria dos glicerolipídios, por exemplo, o triacilglicerol. Os glicerofosfolipídios, como a fosfatidilcolina. Os esfingolipídios, os glicolipídios, os lipídios de prenol, os esteróis e ainda a 8ª categoria são os poliquetídeos, tá? Então, apesar de representar um grupo, né, heterogêneo do ponto de vista estrutural, né, a classe dos lipídios, né, apesar disso, nós podemos dividi-los em categorias, tá?
Então, eu coloquei nessa tabela, eu destaquei 3 categorias devido à sua relevância, né, para a área de alimentos, né? E que eu vou mostrar mais um pouquinho sobre a estrutura dessas 3 classes, né? Começando, então, por ácidos graxos, tá? Muito bem. Então, por definição, podemos definir ácidos graxos como ácidos carboxílicos, com cadeias de hidrocarboneto variando, então, de 4 a 36 átomos de carbono, tá? Então, esse ácido graxo que vocês estão visualizando aqui no slide, né? Ele leva o nome popular de ácido palmítico, tá? Da nomenclatura oficial, ele é denominado, então, de ácido hexadecanoico. Ele é um ácido graxo, então, com 16 átomos de carbono, tá? Então, vou falar bem pouquinho sobre nomenclatura também, né? Porque isso também é importante, né, para a área de alimentos, quando a gente falarmos das análises, tá? Então, podemos abreviar ácidos graxos dessa forma que vocês estão vendo aqui entre parênteses, tá? Então, esse ácido graxo apresentado para vocês, ele pode ser abreviado, né, como C16,0, tá? Então, 16, né, se refere ao número de átomos de carbono presente na estrutura, né? 2.0, esse 0 significa que ao longo, né, da cadeia de hidrocarboneto, ele não apresenta nenhuma dupla ligação, tá? Mostro para vocês agora uma tabela, né, de ácidos graxos saturados, né, ou seja, aqueles que não apresentam nenhuma dupla ligação ao longo da cadeia de hidrocarboneto, tá? Presentes em alimentos, tá? Então, na primeira coluna, vocês vão encontrar a denominação IUPAC, oficial, IUPAC, tá? A fórmula estrutural, a abreviação e, na última coluna, o nome popular, tá? Então, eu vou citar como exemplo o ácido palmítico, né? Ele é de ocorrência comum em alimentos, né? Que é o C16,0, tá? Ou ácido hexadecanoico, tá? Outro ácido graxo bastante comum também é o C18,0, que é o ácido esteárico, tá? Bastante comum também a ocorrência deste em alimentos, tá? Que é o ácido octadecanoico, tá? C18,0. Bom, então, essa tabela mostra, então, ácidos graxos saturados, né, presentes em alimentos. Mas ácidos graxos também podem apresentar duplas ligações ao longo da cadeia de hidrocarboneto, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa dupla ligação, ela pode ocorrer na configuração trans ou na configuração cis, sendo que a configuração cis é a configuração, então, né, de maior ocorrência na natureza, tá? Então, estamos falando de alimentos, né? Então, a configuração cis é a mais comum, tá? Então, eu coloquei aqui as definições. Então, a dupla ligação em configuração trans, né? Então, os dois átomos de carbono em ambas as extremidades da dupla ligação estão do lado oposto, tá? E na configuração cis, né, os átomos de carbono adjacentes estão do mesmo lado da dupla ligação, tá? Então, ácidos graxos na configuração cis, isso também confere uma torção na cadeia, como vocês estão vendo aqui, tá? Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela, tá, de ácidos graxos monoinsaturados, tá? Monoinsaturados são aqueles que apresentam uma única dupla ligação ao longo da cadeia de hidrocarboneto, tá? Como esse exemplo que eu mostrei para vocês. Lembrando que, naturalmente, né, nós encontramos a forma predominante é a configuração cis, tá? Bastante importante lembrar disso. Então, nessa tabela, vocês podem observar
a nomenclatura, então ácidos graxos, né, monoinsaturados, a nomenclatura IUPAC, a abreviação e o nome popular deste ácido graxo, tá? Então, vocês podem observar aqui, então, por exemplo, né, um ácido graxo comum é o ácido palmitoleico, tá? Que é o ácido graxo, né, que apresenta, então, 16 átomos de carbono, uma única dupla ligação, tá? E esse delta nob que vocês estão vendo aqui, ele se refere à posição dessa dupla ligação na estrutura, tá? Então, o ácido palmitoleico, a dupla ligação, então, está na configuração cis, tá? Que é aquela, então, de ocorrência mais comum na natureza, tá bom? Bom, então, observem depois na tabela os diferentes ácidos graxos monoinsaturados. E existem também os ácidos graxos poliinsaturados, está aqui a abreviação. Tá? Então, poliinsaturados são aqueles que vão apresentar duas ou mais duplas ligações ao longo da cadeia de hidrocarboneto, tá? Então, né, como vocês podem observar aqui, então, duas ou mais duplas ligações, então, levam então, a denominação de ácido graxo poliinsaturado. Bom, então, eu mostrei para vocês, né, na tabela anterior, a denominação IUPAC, então, né, existem as regras, né, da nomenclatura IUPAC, né, que é a nomenclatura oficial, tá? Então, a regra, né, quando, né, nós numeramos a cadeia carbônica, tá? Então, de acordo com a regra IUPAC, eu começo a contar como carbono 1, tá? A partir dessa extremidade, onde está, então, o grupo, a carboxila, tá? Então, eu começo a contar a partir daqui, tá? Do grupo carboxílico, eu denomino, então, de carbono 1 e vou contando, né, neste sentido. Essa é a nomenclatura IUPAC, tá? Mas na área de alimentos é comum também uma outra denominação, quando você fala de ácidos graxos poliinsaturados, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Considerando, então, o papel fisiológico de ácidos graxos poliinsaturados, né? Que está relacionado mais à posição da primeira ligação dupla próxima à extremidade da cadeia, né? Com o grupo metílico, tá? Ao invés, né, da outra extremidade, né, que acabamos de falar, né, que né, na nomenclatura IUPAC estaríamos, então, denominando como carbono 1. Né? Então, considerando, então, o papel fisiológico de ácidos graxos poliinsaturados, né, estar mais relacionado à posição da primeira dupla ligação, tá? A partir da extremidade oposta, né, onde está o grupo metílico, então, existe uma denominação, um sistema, né, de numeração com a denominação ômega, né? Você já deve ter ouvido falar ômega 3, ômega 6, né? Em alimentos. Então, de acordo com essa denominação ômega, a contagem, então, a numeração, tá? Ela inicia a partir do grupo metílico, né? Esse é chamado, então, né, numerado como carbono 1, tá? Então, na denominação ômega, a numeração, então, né, dos átomos de carbono, ela corre neste sentido, tá? Então, a partir desta extremidade, né, no extremo oposto, tá? Em relação à nomenclatura, né, IUPAC, que já falamos, tá? Então, eu coloquei aqui também mais uma observação para vocês, eu já vou mostrar uma tabela, né, mostrando exemplos de ácidos graxos que pertencem à família ômega 3, né? E também ômega 6, tá? Então, por exemplo, né, o ômega 3, nós temos aqui, ó, ele se refere, então, à posição da primeira dupla ligação a partir desta extremidade, tá? Da extremidade do grupo metílico. E ômega 6, né, então, ácidos graxos da família do ômega 6, então, isso se refere, então, à posição da primeira dupla ligação, né,
a partir desta extremidade do ácido graxo, tá? É importante destacar também que organismos animais, né, têm a capacidade de aumentar o número de átomos de carbono dos ácidos graxos, bem como o de duplas ligações, tá? Conforme as necessidades metabólicas, tá? Isso se dá através, né, da ação de enzimas, né, denominadas, né, do grupo das enlongases, tá? Que aumenta, então, o tamanho da cadeia de hidrocarboneto, né? Assim como das enzimas do grupo das dessaturases, né? Que vão, então, introduzir, então, duplas ligações ao longo da cadeia, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês agora uma tabela, né, com ácidos graxos da família ômega 3, ômega 6 e 9 também, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui, tá aqui a simbolização ômega, tá? Lembrando que o sistema de numeração que nós já comentamos, né, que corre, então, no outro sentido, em relação à numeração IUPAC, tá? Então, aqui nós temos a família ômega 3, tá? E alguns exemplos da família ômega 3, tá? Como o ácido alfa-linolênico é um exemplo, né? Então, esse ácido graxo, ele é extremamente importante porque ele é precursor de um outro ácido graxo, tá? Então, que é o ácido eicosapentaenoico, tá? Ou C25, né? Então, esse ácido graxo é um ácido graxo extremamente importante, ele é imprescindível para o desenvolvimento cerebral, tá? Extremamente importante. Outros exemplos aqui também, agora da família ômega 6, né? É o ácido linoleico, né? O ácido linoleico, ele é precursor do ácido araquidônico, que vocês já conhecem, tá? Então, o ácido linoleico, ele é da família ômega 6, né? E é precursor de ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ácido graxo, então, com 20 átomos de carbono, então é C20 e 4 insaturações, né? Por isso é C24, tá? Ácido araquidônico, né? Para vocês recordarem, o ácido araquidônico, então, ele participa dos processos inflamatórios, né? Certo? Vou colocar mais algumas observações, porque eu falei para vocês que essa denominação ômega, ela é importante, tá? Então, um desequilíbrio, né, na dieta entre o consumo, né, dessas duas famílias, né, entre, né, os ácidos graxos, né, poliinsaturados, ômega 6 e ômega 3, isso está associado com risco aumentado para doenças cardiovasculares. Então, alguns estudos, né, apontam nessa direção, tá? Então, estima-se que a proporção ótima, né, de consumo desses ácidos graxos poliinsaturados, ômega 6 para ômega 3 na dieta, né, esteja entre 1:1 e 4:1, tá? Entre essas duas famílias, tá? Bom, então, também existem estudos que apontam, né, que a proporção na dieta, né, da maioria dos norte-americanos está mais próxima de 10:1 a 30:1, tá? Então, isso aumenta bastante o risco, né, para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? Então, observe que a proporção ótima, né, está entre 1:1 e 4:1, tá? Entre ômega 6 e ômega 3 na dieta, tá? Existe uma dieta chamada dieta mediterrânea, essa tem sido associada com a diminuição do risco de doenças cardíacas, né? Então, essa dieta, né, chamada dieta mediterrânea, ela é uma dieta que é mais rica, né, em ácidos graxos da família da ômega 3, né? Isso é obtido através do consumo, né, de vegetais, né, de saladas, né, e óleos de peixe também, tá?
Então, esses óleos, eles são especialmente ricos em ácidos graxos da família da ômega 3, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, são ricos em ácidos graxos da família ômega 3, obtidos, então, né, através da alimentação, e também pode-se também utilizar na forma de suplementos com óleo de peixe, né? Então, eles são prescritos, por exemplo, para indivíduos com histórico de doença cardiovascular, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse próximo slide, né, aqui um exemplo, tá, de suplemento com ômega 3. Então, ácidos graxos da família ômega 3, tá? Muito bem. Bom, então já falamos de ácidos graxos, eu vou mostrar brevemente os glicerolipídios, tá? Então, os glicerolipídios são lipídios que apresentam glicerol com ácidos graxos como substituintes na estrutura, tá? Por exemplo, né, o triacilglicerol, tá? O triacilglicerol, né, que eu coloquei aqui, tá? O triacilglicerol, popularmente ele é conhecido também como gordura, tá? Então, vamos lá. Funções, então, né? Então, uma das principais funções do triacilglicerol, né, que é um glicerolipídio, tá? Então, ele vai apresentar, né, triacil, ele vai apresentar 3 cadeias, né, de hidrocarbonetos, né, de ácidos graxos, que daí, então, como substituintes aqui no glicerol, tá? Principal função é armazenamento de energia, né, no nosso organismo, né? Então, eles ficam aí, né, estocados, né, em células como adipócitos, tá? Então, representando, então, uma forma de armazenamento de lipídios em nosso organismo, tá? E conforme a necessidade metabólica, né, podemos mobilizar, então, né, esses estoques de triacilglicerol para produzir energia, tá? Bom, então, vou mostrar brevemente também sobre os esteróis, devido à sua importância em alimentos também. Então, aqui eu falei do triacilglicerol em humanos, mas também em alimentos, tá? Então, vou mostrar para vocês brevemente sobre os esteróis, né, devido à sua importância em alimentos. Então, esteróis são componentes estruturais lipídicos presentes em membranas na maioria das células eucarióticas, tá? Esteróis também são precursores, né, como o colesterol, né, precursor para a síntese de outras moléculas, né, com funções biológicas bem variadas, já vamos ver alguns exemplos, tá? Então, o que define, né, a categoria dos esteróis dentro da classe dos lipídios, tá? Então, o que caracteriza um esterol é a presença, então, do núcleo esteroidal, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a molécula que eu estou apresentando para vocês é o colesterol, né, que é o nosso principal esterol, tá? E o que caracteriza, então, como, né, como pertencente à família dos esteróis, é a presença do núcleo esteroidal, tá? Então, o núcleo esteroidal é um sistema de 4 anéis fusionados, então, são 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos, tá? Então, para eu chamar de esterol, eu preciso observar, então, a presença do núcleo esteroidal na estrutura, tá? Então, esse é o colesterol, bastante conhecido, bastante famoso, né? Ele é importante, o colesterol, ele é importante, por exemplo, para regular a fluidez de membranas biológicas, tá? Ele é precursor de moléculas com funções variadas, então o colesterol ele é precursor né, ele entra, né, na síntese de ácidos ou sais biliares, testosterona, progesterona e estradiol,
cortisol e aldosterona e vitamina D3, tá? Então, o colesterol, ele exerce funções importantíssimas no nosso organismo. Tá? Bom, então, não apenas o colesterol, que é o esterol mais conhecido, existem outros esteróis, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, esteróis de origem vegetal, né? Chamado também de fitoesteróis, né? Campesterol, por exemplo, tá? Estigmasterol, tá? Alimentos ricos, né? Então, alguns estudos apontam nessa direção, né? Que o consumo de alimentos ricos em fitoesteróis, né? Está relacionado com a redução dos níveis plasmáticos de colesterol. Tá? Então, existe aí alguns estudos apontando nessa direção, tá? O que seria um efeito benéfico. Eu mostro para vocês nesse mesmo slide também o colesterol, né? Ou né? Que é um tipo de zoosterol, então o esterol, né, de origem animal, né? Presente no nosso organismo e presente também, né? Em diferentes alimentos, como carne bovina, por exemplo, pescado, tá? E assim por diante. Bom, então eu apresentei para vocês a classe dos lipídios, tá? De forma breve, né? Mostrei algumas estruturas, né? Devido à sua relevância na área de alimentos, tá? Agora vamos falar sobre métodos de análise de lipídios, tá? Então, primeiramente, eu vou abordar métodos de extração de lipídios, tá? Para depois falar sobre as análises propriamente ditas, tá? Bom, então, extração de lipídios, nós podemos fazer extração a quente ou extração a frio, tá? Então, a extração a quente, então, eu vou empregar, né? Eu vou elevar a temperatura, tá? Para extrair, então, os lipídios dessa amostra, tá? Então, existem algumas considerações que eu preciso fazer, tá? Então, primeiramente, a natureza do material a ser extraído, o tamanho da partícula, a umidade da amostra, isso também influencia no processo extrativo, uma vez que, né, eu vou ter água aqui no sistema, tá? Isso pode interferir. A natureza do solvente, né, a ser escolhido, né, para fazer a extração a quente, tá? A escolha do solvente, né, com a polaridade adequada para fazer a extração desses lipídios. A ligação dos lipídios com outros componentes da amostra. Outras considerações, né, vão determinar então a eficiência do meu processo extrativo, é a circulação do solvente pela amostra, a velocidade do refluxo, se for sobre um sistema sob refluxo, né, a extração, além da quantidade relativa de solvente, tá? Então, a quantidade de solvente em relação à amostra. Então, são algumas considerações que eu preciso fazer, tá? Enfim, são determinantes aí, né, para a eficiência do meu processo extrativo, tá? Então, para esse tipo de extração, eu vou fazer a extração, então, de gorduras, principalmente, né, da amostra com solvente. A próxima etapa, então, é eliminar o solvente por evaporação. E, por fim, né, realizar, então, a quantificação por pesagem, tá? Então, falei para vocês que uma das considerações é a questão do solvente, né? A escolha do solvente, né? Então, solventes menos polares, né? Então, ou apolares, né? São escolhidos aí para obtenção, né? De gordura bruta, gordura neutra, tá? Então, por exemplo, éter de petróleo, éter de etílico, né? O hexano, ele pode ser também utilizado, né? Para a extração de gorduras, tá? Para aumentar a extração de lipídios, né? Então, existem lipídios ligados, né? Então, né, a carboidratos, por exemplo, né?
pode-se utilizar tratamentos ácidos ou alcalinos, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Nas amostras antes, né, de proceder, então, à extração por solvente, tá? Bom, então, extração do solvente a quente, pode-se utilizar o extrator de Soxhlet, né? Então, o Soxhlet, ele é bastante útil, né, para esse tipo de extração. Isso possibilita a extração dos lipídios por repetidas percolações ou lavagens desse alimento, né? Então, essa extração ela vai ser realizada com um solvente aquecido, né, que vai passar pela amostra, né, sob refluxo. Então, o método de Soxhlet, tá aqui na Soxhlet. O método de Soxhlet, então, é um método que utiliza um sistema que permite, então, a extração de lipídios, tá, através da passagem contínua, né, do solvente aquecido através da amostra, tá? Então, aqui está a amostra no Soxhlet e o solvente está aqui, tá? Então, é um sistema de extração a quente, então o solvente ele é aquecido, né? E ele vai passar, então, pela amostra, tá? O Soxhlet ele é acoplado ao condensador também, né? Então, esse solvente vai passar pela amostra, ele vai condensar, tá? Então, é bastante vantajoso utilizar o Soxhlet, porque o alimento ele não vai estar em contato direto com o sistema de aquecimento, né? E sim o solvente, né? Então, o solvente é ele que é aquecido e vai passar pela amostra, tá? Bom, então, a extração de Soxhlet utiliza, então, né, o Soxhlet, tá? Então, esse extrator, ele utiliza, né, a questão do refluxo do solvente, tá? Ele só pode ser usado com amostras sólidas, tá? A amostra, né, como eu já apontei, a amostra ela não fica em contato direto com o solvente em ebulição, tá? Isso também é uma vantagem. E a quantidade de solvente deve ser suficiente para atingir o sifão, tá? Bom, então, antes de, né, seguirmos aqui no conteúdo, mais uma consideração, né, em relação ao preparo da amostra, tá? Então, essa amostra, antes, né, de ser submetida à extração pelo método de Soxhlet, ela tem que ser seca em estufa, né? Tem que secar a amostra para eliminar, então, a água dessa amostra, tá? Porque isso vai interferir no processo extrativo, tá? Então, eu preciso eliminar a água para poder fazer essa extração, né, de forma mais eficiente, tá? Além de secar em estufa, triturar a amostra também é importante, tá? Então, conforme a gente tritura, diminui, então, o tamanho das partículas, a gente aumenta a área de contato com o solvente que vai passar pela amostra, tá? Então, isso é bastante importante, né? Esse preparo antes de executar o método de Soxhlet, tá? Bom, então, além da extração a quente, né, podemos extrair lipídios também com métodos de extração a frio, né? Então, nós vamos entender aqui que extração a frio é a extração feita, então, em temperatura ambiente, tá? Então, é uma extração que é amplamente realizada, né, com a utilização, geralmente com a utilização de mistura de solventes, como cloroformo e metanol, tá? É utilizado tanto em tecidos animais, né, quanto vegetais, tá? E até aplicado a micro-organismos, que não vamos discutir aqui na aula de hoje, tá? Não é o objetivo aqui, tá? Mas a extração a frio, ela pode ser feita tanto, né, em alimentos de origem animal quanto vegetal, tá? A extração a frio, ela apresenta como vantagem ser um método menos agressivo, né? Então, assim, então eu não altero, não vou estar, ou minimamente eu vou estar alterando a estrutura química, né, desses lipídios presentes na amostra. Então, quando eu preciso, né, realizar análises, enfim, como a caracterização estrutural, por exemplo, desses lipídios, né, eu dou preferência a métodos, né, de extração a frio, né, para não alterar a estrutura química desses componentes na amostra, tá? Então, isso
permite que eu faça mais análises refinadas, tá? Bom, então, métodos a frio, tipicamente envolve, então, uma mistura de solventes, tá? Como cloroformo e metanol. A mistura de solventes ideal, né, para extração, então, né, de lipídios, de tecidos, né, então, ela deve ser suficiente, em termos de polaridade, né, então, ela deve ser suficientemente polar para remover, né, os lipídios das associações, né, com outras biomoléculas, né, como proteínas, por exemplo, tá? Então, é bastante interessante utilizar métodos a frio. Nós vamos conhecer 2 métodos a frio, tá? Bastante utilizados. Então, o primeiro método é o método de Folch, né? Então, observem aqui a data, né? De 1957, é bastante antigo, né? E usado até hoje, né? E também o segundo método, né? De Bly-Dyer, né, de 1959 e usado até hoje, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um desses métodos, tá? Então, método de Folch, se vocês, né, tiverem aí curiosidade, né, de conhecer o artigo original, onde foi publicado, tá aqui a referência, tá? Folch, tá? Publicado em 1957. Bom, então o método de Folch, ele é um método que consiste, então, em homogeneizar a amostra, né, então o tecido, né, com uma mistura de solventes, tá? Então, uma mistura, para ser mais exato, uma mistura de cloroformo e metanol, nessa proporção, 2:1, tá? E lavar o extrato pela adição, então, de 0,2 do seu volume, né, de água, ou solução salina como solução de cloreto de potássio, tá? Então, podemos utilizar aqui um funil de separação para fazer, então, o método de Folch, tá? Então, eu vou adicionar os solventes, vou adicionar a água ou a solução salina, né, dentro, respeitando a proporção, tá? É bastante importante. Misturo e espero, então, separar as 2 fases, tá? Então, o método de Folch é um método de partição, tá? Então, eu vou esperar separar as 2 fases no funil de separação e vou recolher, então, a fase inferior, tá? Então, na fase inferior vai estar, então, o meu extrato lipídico total. Então, bastante prático o método de Folch para extração, tá? Pode ser utilizado também para purificação, mas não vamos entrar nesses detalhes agora, tá? Próximo método a frio que eu vou falar para vocês, então, é o método de Bly-Dyer, né, de 1959, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, né, de conhecer o artigo original, né, onde foi publicado, então, esse método que é usado até hoje, então, né, desde 1959, né? Então, tá aqui a publicação original, né? Bly-Dyer. Bom, então, é um método bastante utilizado, né, onde, então, utiliza uma mistura de solventes, então, é uma mistura de clorofórmio, metanol e água, tá? Então, dividir, então, em 2 etapas. Então, primeiramente, a amostra ela é misturada com clorofórmio e metanol nesta proporção, 1:2, volume, tá? Deixando formar apenas uma fase. E na próxima etapa, então, um volume de clorofórmio é adicionado juntamente com um volume de água, né? Se estabelecendo, então, 2 fases nessa segunda etapa, né? Sendo que a fase inferior, então, é a nossa fase de interesse, uma vez que estamos falando de lipídios, tá? Então, na fase inferior, eu encontro, então, os lipídios, tá? Então, o que é importante no método de Bly-Dyer, né? Que a proporção de clorofórmio, metanol e água seja respeitada, né? O que está descrito, então, no método, né? Eu coloquei aqui um asterisco, né? Porque nós consideramos, então,
uma amostra biológica fresca, né, aquela que não é submetida a processo de secagem, né, apresentando, então, 80% de água, tá? Então, é bastante importante quando a gente executa, né, este método, respeitar a proporção, assim como eu falei para o método de fonte, tá? Então, a proporção antes seria, então, de 1 para 2 para 0,8, né, de clorofórmio, metanol e água, né, volume, 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 né? E após, então, né, o passo 2, 2 para 2 para 1,8, tá? Então, não esqueçam aqui, se eu estiver trabalhando, né, com uma amostra fresca, com alimento fresco, eu vou ter, então, 80% de água, tá? Bom, então, existe ainda a extração sem solventes, tá? Então, como eu mostro para vocês aqui, então, o método, né, do butirômetro de Gerber, né, onde se utiliza um butirômetro, tá? Tá aqui a foto de um butirômetro. Que é bastante utilizado para análise de leite, produtos lácteos, tá? Então, para esse método, né, uma extração sem solventes, diferentemente do que falamos até agora, né? Então, é um método que inclui, então, a digestão ácida, né, desse alimento, com a utilização de ácido sulfúrico para fazer a digestão, tá? Então, isso desestabiliza e libera a gordura de emulsões, tá? E na sequência, então, por serem menos densos, esses lipídios podem, então, ser medidos com a utilização de equipamento calibrado, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, o butirômetro de Gerber, né? Então, para essa técnica, né, que utiliza o butirômetro de Gerber, tá? Bastante antiga, tá? Além da digestão ácida, é um método que inclui também a adição de álcool isoamílico, né, para facilitar a separação, né, na fase final, tá? Daí eu faço a leitura, né, da coluna de gordura formada, né, que é o teor de gordura, né, do leite, por exemplo, leite analisado, tá? Bom, então, vou falar para vocês agora sobre métodos analíticos, né? Já falamos de métodos de extração, agora vamos falar, então, de alguns métodos analíticos, tá? Bom, então, lipídios totais, né, como falamos, né, podem ser obtidos, por exemplo, pela extração pelo método de Soxhlet, né? Então, eu posso quantificar esses lipídios, né, pelo método gravimétrico, né, onde eu vou pesar, tá? Então, eu vou, claro, após devidamente evaporar o solvente da amostra, tá? Eu vou pesar, então, a gordura extraída, né? Então, é um método, né, onde eu quantifico gorduras. Vou mostrar mais algumas análises, né? Algumas nós vamos fazer, né, em aula prática, tá? Como o índice de iodo é um outro tipo de análise que eu posso fazer aplicado, então, aos ácidos graxos, tá? Utilizado, então, utilizado para, por exemplo, para caracterização, né, de um lipídio, tá? Então, em alimentos, né? Então, o índice de iodo, o que ele mede? Ele mede a insaturação, né? Então, naqueles ácidos graxos, tá? Então, ele serve como critério de classificação de óleo e de gordura, né? Então, eu mostro para vocês aqui a reação, tá? Que é uma reação de halogenação, tá bom? Então, nos pontos onde tiver duplas ligações, então, eu vou ter a adição, então, do iodo, tá? Na estrutura. Bom, na prática, como que é feito, então, o índice de iodo? Nós determinamos por titulação, tá? Então, eu vou deixar para explicar para vocês os detalhes quando chegarmos, né, no momento da aula prática, tá? Vamos lá. Então, falei para vocês que também é utilizado, né, como critério de classificação, utilizado, né, para fixar a identidade de óleos, de gorduras, né? Então, aqui nessa tabela vocês encontram, né, o índice de iodo, né? Então, em diferentes óleos, como o óleo de coco, por exemplo, de milho, né? Semente de uva, tá? Então, observe que existe uma variação de acordo com o óleo, tá?
Então, é um dos critérios, então, utilizados para identificar esses óleos, né? E para controle de qualidade também, o índice de iodo, tá? Também temos nessa tabela aqui a manteiga e banho, tá? O índice de iodo. Bom, mais uma análise pode ser realizada para caracterizar também lipídios, né? Então, que é o índice de saponificação, tá? Então, o índice de saponificação, ele indica, então, a quantidade relativa de ácidos graxos de alto e baixo peso molecular na amostra, tá? Então, os ésteres de ácidos graxos de baixo peso molecular, eles requerem, então, mais álcali para saponificação. Eu mostro para vocês uma reação de saponificação, tá? Com hidróxido de potássio aqui nesse slide, tá? Formando, então, um sal de ácido graxo. Então, o índice de saponificação, ele é inversamente proporcional ao peso molecular dos ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis, tá? Então, ele é utilizado para caracterizar gorduras. Tá? Bom, então, na prática, como que isso funciona? Também é mais uma prática que vamos fazer. Então, o índice de saponificação, na prática, nós determinamos por titulação, tá? Então, ao final, nós vamos determinar, né, então, qual é a quantidade, né, o número em miligramas de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, né, necessário para saponificar 1 grama, né, da amostra de gordura. Tá? Muito bem. Reação de saponificação. Tá? Índice de acidez, então, é mais uma análise realizada para caracterizar lipídios, tá? Então, o índice de acidez, ele mede, então, nós vamos estar medindo, né, a presença de ácidos graxos livres naquela amostra, né, e isso está relacionado à qualidade do processo, tá? Então, o índice de acidez, ele tem a aplicação, por exemplo, né, óleos vegetais brutos, né, utilizado, então, como critério, né, de caracterização, né, de identidade desses óleos brutos e refinados, assim como gorduras animais, tá? Então, por definição, então, qual é a massa necessária de NaOH ou KOH em miligramas necessária para neutralizar 1 grama de amostra, tá? Então, na prática, como que nós fazemos? Determinamos o índice de acidez, nós determinamos por titulação, tá? Eu mostro nesse slide aqui a acidez, então, né, o índice de acidez, tá? De alguns óleos, tá? Então, esses valores que vocês estão vendo aqui no slide, tá? São valores, então, presentes aqui na RDC 270, né? De 2005, da Anvisa, tá? Eles estão presentes aqui nessa resolução, tá? Então, observem que o índice de acidez, ele varia de acordo com o óleo, né? Então, a acidez também é utilizada, então, para analisar, então, a identidade daquele óleo, assim como o controle de qualidade daquele óleo em questão. Então, aqui temos alguns óleos, então, óleos e gorduras refinados, exceto azeite de oliva refinado e óleo de bagaço de oliva refinado, né, qual é o índice de acidez. Óleos prensados a frio e não refinados, né, o máximo, né, para o índice de acidez, e outros óleos também, né, como azeite de oliva virgem, né, e outros. Bom, aqui embaixo eu coloquei o link se vocês quiserem acessar a resolução por completo, né? Bom, então, né, estamos dando sequência, né? Estamos falando sobre a análise aplicadas a ácidos graxos, desculpa, a lipídios, tá? Incluindo ácidos graxos. Vamos falar de índice de refração agora, né? Então, o índice de refração, ele mede o grau de saturação dos óleos e gorduras, né? Aonde eu utilizo, então, um refratômetro. Tá? Eu coloquei aqui o refratômetro portátil, tá? E um de bancada aqui para vocês verem na imagem. Então, basicamente é isso. É extremamente simples,
tá? Executar, e é mais uma análise que é realizada, então, para caracterizar aquele óleo, né, em questão. Próxima técnica analítica, então, são as técnicas cromatográficas, né? Então, cromatografia, existem alguns tipos de cromatografia, né? Então, quando a gente fala de cromatografia, basicamente nós estamos falando de métodos de separação, tá? Onde componentes de uma amostra são separados entre duas fases, né? Uma fase que é chamada de fase estacionária ou fase física e uma fase móvel, tá? Então, quando a gente fala de cromatografia, a gente pensa, então, em método de separação. Então, eu vou mostrar, por enquanto, eu vou mostrar apenas um dos métodos, que é a cromatografia em camada delgada, né? Então, dentro dessa técnica da cromatografia em camada delgada, né? A fase fixa, então, é a sílica que recobre uma placa, né? A base pode ser vidro ou pode ser alumínio, né? Então, a fase fixa, né? Fase fixa ou estacionária é a resina, né? É a sílica que cobre a placa. E a fase móvel, então, é um solvente ou uma mistura de solventes que eu vou colocar na cuba de cromatografia. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, a cromatografia em camada delgada é uma técnica bastante versátil, né, de fácil execução e que permite, né, que eu faça a análise de várias amostras ao mesmo tempo, tá? Então, eu coloquei aqui os objetivos da cromatografia em camada delgada, né? Então, assim, ela é mais usada para detectar e identificar componentes numa amostra, tá? Então, boa parte do que nós observamos, né, realizamos, executamos em laboratório, é a detecção e identificação de componentes numa amostra, tá? Mas eu coloquei aqui só para vocês conhecerem que é possível utilizar também a cromatografia em camada delgada, né? Só por curiosidade, eu coloquei aqui, também é possível para purificar componentes, né? Que é chamado então de cromatografia em camada delgada preparativa, né? É possível também quantificar, tá? Por densitometria, né? Então, coloquei aqui para vocês conhecerem, tá? Que é possível também quantificar utilizando cromatografia em camada delgada, mas boa parte do que nós vamos falar aqui na disciplina, né? A cromatografia em camada delgada também tem aplicação em várias outras áreas, na área de plantas medicinais, por exemplo, na área da toxicologia também tem aplicação a cromatografia em camada delgada, né? Então, boa parte que nós vamos ver é com esse objetivo de detectar ou identificar componentes numa amostra. Então, eu vou precisar da placa de cromatografia, né? Ela pode ser preparada em laboratório ou adquirida comercialmente, né? A placa de cromatografia em camada delgada, estou mostrando aqui, tá? Então, eu vou aplicar a minha amostra com auxílio de um capilar, né? E vou colocar essa placa, então, dentro de uma cuba cromatográfica, né? Onde eu previamente eu coloquei o solvente, fechei a cuba, né? E depois eu vou inserir a minha placa, tá? Então, o solvente ele irá eluir pela placa de cromatografia, conforme o solvente elui pela placa, diferentes componentes na amostra serão separados, tá? Ao final, então, para que eu consiga identificar, eu vou preferencialmente, então, eu vou colocar nessa placa padrões autênticos, né, daquilo que eu quero analisar. Né? Então, por exemplo, se eu quero analisar colesterol na amostra, né, estamos falando de lipídios hoje, né, eu vou colocar nessa placa um padrão autêntico de colesterol, né, e ao lado, então, eu vou aplicando, né, sequencialmente as minhas amostras. Tá? Então, aqui vocês estão vendo um esquema, na verdade, é uma ilustração, né, com a separação de diferentes classes de lipídios numa placa de cromatografia em camada delgada, tá? Então, ésteres de colesterol, triacilglicerol, colesterol, diacil,
glicerol, monoacilglicerol, fosfolipídio, né? Separados, então, numa placa de cromatografia, tá? Então, a separação numa cromatografia em camada delgada é bastante importante destacar que a separação dos componentes se dá em relação às diferenças de polaridade entre esses componentes. Tá? É assim que se dá a separação. Tá? Então, é extremamente importante, né, a escolha do solvente ou da mistura de solventes que eu vou colocar dentro da cuba. Isso é fundamental para que eu consiga fazer uma boa separação, né? E, consequentemente, identificação dos componentes na amostra. Tá? Após desenvolvimento, então, da placa dentro da cuba, eu vou retirar a placa, né? Eu posso marcar essa placa utilizando um lápis com uma ponta mais grossa, como o lápis 6B, para depois fazer o cálculo de RF, que eu já vou mostrar para vocês. Seco a placa e revelo, né, para conseguir enxergar o resultado, tá? Então, eu posso empregar, por exemplo, vapores de iodo, para, né, conseguir enxergar os componentes. Eu vou mostrar aqui uma placa, né? Por exemplo, para revelar lipídios. Tá? Aqui é uma placa real, tá? De um artigo que está aqui a referência. Tá? Existem outros reveladores, então eu posso observar também as bandas formadas, né, sob luz ultravioleta, né, utilizando uma lâmpada UV. Né? Existem reveladores específicos para grupos funcionais, então eu listei alguns aqui. Tá? Então, depende até de qual é o meu objetivo, o que eu estou analisando, eu vou escolher, então, o revelador adequado, tá? Muito bem. Então, aqui eu mostro para... Aqui, né, tem uma imagem, uma ilustração, né, de um indivíduo, então, borrifando uma placa, tá? Aqui, então, temos uma placa de cromatografia em camada delgada, tá? Mostrando a separação de lipídios, eu vou deixar para vocês observarem depois, tá? Então, são diferentes amostras, não, desculpa, é uma amostra única, na verdade, então, análise de lipídios em peito de frango, tá? Mas que foi submetida a diferentes processos extrativos, falamos de alguns na aula de hoje, tá? Então, nesse artigo, ele está avaliando a eficácia entre os diferentes métodos extrativos, né, para extração de lipídios, tá? É bastante interessante esse artigo aqui, se vocês tiverem curiosidade de ler. Então, nessa placa vocês observam, temos diferentes lipídios, onde, né, estão sendo apontados aqui com uma letra, e aqui na legenda vocês encontram, então, quais são esses lipídios, tá? Falei para vocês que é bastante importante a escolha da fase móvel, né? Então, qual é o solvente? Uma mistura de solventes é um fator determinante na cromatografia em camada delgada para ter uma boa separação, tá? E nessa placa que vocês estão vendo, então, é uma mistura de solventes, né? Éter de petróleo, éter etílico e ácido acético nessa proporção, 80, 22, volume, 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 tá? E o revelador, iodo sublimado. Dentro desse mesmo artigo, né, então temos essa outra placa, muda a amostra, que já é análise de lipídios em aveia em flocos, né, onde o autor compara diferentes métodos extrativos, né, avaliando então a eficiência desses métodos na extração de lipídios. Tá? Bom, então, a cromatografia em camada delgada, nós podemos expressar esses resultados em números, né? Então, podemos expressar os resultados na forma, né, de RF, ou fator de retenção. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente retira a placa da cuba, nós podemos marcar essa cuba, né, com o auxílio de um lápis, né, até onde migrou o solvente, né? Nós chamamos, então, de fronte de solvente, tá? Secamos a placa, revelamos, observamos, então, as bandas, tá? E, então, nós podemos expressar esses resultados em números, né? Na forma de fator de retenção, ou RF. Como que é feito? Nós pegamos uma régua, é bastante simples. Medimos, né? A distância percorrida pela banda e medimos também a distância percorrida pelo solvente na placa, né? Até onde, né, eluiu o solvente, tá? E nós dividimos esses valores. Esse é o RF, tá?
Então, é o coeficiente entre a distância percorrida, né, pela banda, dividido, então, pela distância percorrida pelo solvente, tá? Na placa. Muito bem, tá? Então, o RF não tem unidade, tá? E eu coloco para vocês aqui uma tabela, né, que é o mesmo artigo onde eu mostrei as placas, né, na análise de peito de lipídios em peito de frango e análise também de lipídios, né, em aveia, né? Coloco para vocês aqui esses resultados, só que na forma de RF, tá? Então, aqui temos o RF dos padrões autênticos, né? Padrão de triacilglicerol, por exemplo, né? Então, eu tenho um RF de 0,54 dentro desse sistema, né? É utilizado, ácidos graxos 0,42, né, esteróis 0,19, monoacilgliceróis 0,02 e fosfolipídios, né, ficaram na origem. Tá? Então, vocês vão observar aqui diferentes métodos empregados, né, para a extração desses lipídios, tá? E os RFs observados. Tá aqui a referência. Bom, então, para finalizar a aula de hoje, esses últimos slides, eu estou disponibilizando, então, o vídeo e os slides no material didático. Esses últimos slides, né, eu coloquei um pouco de texto para vocês lerem, né, sobre o efeito da hidrogenação parcial, né, dos óleos de cozinha, né. Então, tem uma lida, isso é bastante importante, né, quando nós falamos, né, ácidos graxos cis e ácidos graxos trans, né, e os efeitos deletérios dos ácidos graxos trans. Isso eu deixo para vocês lerem. E, por fim, eu gostaria, então, de falar para vocês que eu estou à disposição para as dúvidas e eu encerro o assunto por aqui.